Oi, então hoje nós vamos fazer a correção de português, tá? Dos poemas visuais que nós trabalhamos. E as correções vão hoje da página 17 a 24. Então, de acordo com o poeminha que nós já trabalhamos, esse que eu coloquei aí na número 1, tá? De acordo com ele, nós vamos responder as questões. Lembrando sempre de fazer os nossos Cs de correções, tá? O que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski? Alguns versos estão de ponta cabeça e escritos de trás para frente. O poema se refere a dois elementos da natureza. Quais são eles? A lua e a água. Releia este trecho. Lua na água. A segunda linha parece ser uma cópia da primeira ou um reflexo da primeira. Então, a gente percebe que é um reflexo. Releia as colunas, lua na água e esse reflexo que está as palavras aí ao contrário, de cabeça para baixo, né? Bom, a lua na água está corretamente representa a lua e o reflexo representa a água. Então, qual das imagens abaixo que mostra esse reflexo da lua na água? Então, é a primeira imagem que foi marcada um X, tá? 5. Leia a segunda parte do poema. Lua alguma. Então, retiraram aí algumas letras e formou a palavra lua. No segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? Porque a intenção, né, do autor foi formar aí a palavra lua. Então, seguindo, na página 19, por qual parte você começou a ler o poema? Então, a gente compreende que nós começamos a ler sempre de cima para baixo, né, que nós estávamos lendo, e da esquerda para a direita. Começar a ler um poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? Justifica sua opinião? Não. Uma vez que a proposta é perceber como o verso reflete o outro, assim como a água reflete a lua, tá? Então, não atrapalha essa questão de modificação da leitura. Na número 8, no poema, apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Que letras são essas? A, L, U, M, N e G. 9. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura de sonoridade ou uma leitura de monotonia. Então, a gente percebe que tem uma leitura de sonoridade, né? É aquilo que nós estamos lendo, o som dela é importante para o texto, tá bom? Então, são essas daí, vocês vão marcar e vamos seguir para frente, tá? Sinônima e coesão. Então, eu já havia explicado para vocês, né, que são as palavras, que para a gente evitar a repetição, a gente usamos aí muitos sinônimos. Então, de acordo com esse texto, nós vamos responder o que há em comum entre essa notícia, tá, e o poema de Paulo Leminski. Tanto o poema quanto a notícia falam da água e da lua. Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Que o poema descreve poeticamente o reflexo da lua na água. Já a notícia divulga um estudo sobre a existência de água na lua. Então, se sua resposta está trazendo essas duas informações, que um texto fala sobre o reflexo da água e outro divulgando informação em que sobre a existência de água na lua, está correto. Número 2. Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. Então, as palavras destacadas são superfície e solo lunar. A qual superfície o texto se refere? Então, ele está se referindo à superfície da Lua, tá? Não da Terra, mas a superfície da Lua. Então, faça o Czinho de correção para a gente poder ir acompanhando aquilo que já está corrigido, tá? B. Observe a definição da palavra superfície no dicionário. Então, a gente tem aí 4 definições para a palavra superfície. Qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? Então, a melhor é a número 1, é a mais adequada para o contexto de notícia, que diz que referente à superfície, tá? Referente aí à superfície.
C. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície ou oposto à palavra superfície. Solo lunar não significa a mesma coisa de superfície lunar, então não faz ao mesmo sentido. Então é o primeiro quadrinho. Converse com os colegas e o professor e responda: por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Para evitar as repetições de palavras, né? Então, no caso, para evitar a repetição da palavra superfície. Então, ele trocou para poder evitar essas repetições que acaba deixando o texto aí bem chatinho, quando a gente repete as mesmas palavras. 3. Observe esta frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como espantosa ou estupenda ou maravilhosa. Tá vendo? Eu tenho 3 formas, qualquer uma é desolação. Então, para magnífica eu posso usar espantosa, estupenda ou maravilhosa, ou outro sinônimo que às vezes você utilizou em casa, tá? Então, continuando. Então, a última questão aí da página 21. Depois eu já li esse texto com vocês, então eu já vou direto para a resposta, para a pergunta. Então, a última questão aí, da número 4. Releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Então, aí, olhando lá, qual outra expressão? Satélite natural. Então, outra expressão que pode ser usada para deixar de repetir a palavra lua é o satélite natural, tá? Então, nós vamos continuar a nossa correção, que foi o poema visual A Onda, ou Onda, né? Não tem o A. Então, de acordo com aquele texto, tá? Deixa eu só pegar a página direitinho aqui, na página 23, pra gente fazer as correções. Quem é o autor do poema? Então, abaixo do poema lá tinha o autor. Então, o autor é o Guilherme de Almeida. Qual é o título do poema? Onda. A palavra onda tem diferentes significados. A que onda o poema se refere? Então, está se referindo à onda do mar. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Que os versos do poema imitam os movimentos da onda do mar e algumas palavras presentes no poema fazem referência ao mar. Então, tem palavras que estão dando o entendimento que é o mar, também ela está imitando aí as ondas do mar. 5. Observe o título do poema, Onda. Ele é formado por quantas letras? Então, ele é formado por 4 letras. Na letra B, quais delas são grafadas com letra maiúscula? Então, as letras O e A. Por que a primeira e a última letras são maiúsculas? Para simular o movimento da onda. Você observa que faz esse subir e descer da onda as letras. 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Então, a gente tem espuma, onda. Observa as imagens, tá? Renda e gaze. Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar a gaze e a renda? Porque se você observar na renda, né, abaixo, dá aquele efeito, às vezes quando a onda quebra na areia, forma aquela espuma, parecendo uma renda, que também lembra aí a gaze, que é aquela que a gente acaba envolvendo às vezes no machucado. Então, porque elas lembram a espuma formada pelo movimento das ondas. Então, principalmente quando ela se aproxima da faixa de areia. 8. A expressão salto d'água, utilizada no poema, descreve a onda, a espuma ou o mar. Então, o salto,
né? Vamos saltar, tá descrevendo a onda. O poema apresenta 2 colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura. Explica sua resposta. Há uma ordem de leitura neste caso, que a gente tem 2 colunas, nós acabamos fazendo a leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a gente tem aí uma ordem da leitura, tá? Então, a gente conclui aqui as nossas correções dos poemas visuais e depois nós vamos fazer as correções que estão faltando, tá? Qualquer dúvida, pode chamar a professora. Beijo!